Quem tem carteira de motorista sabe que está sujeito a ter ela suspensa ou cassada por conta do acúmulo de pontos por infrações cometidas. Esses pontos têm que somar a quantidade de 20 no período de um ano para que seja gerado um PSDD, ou seja, um processo de suspensão de direito de dirigir por pontuação, que pode levar a penas que variam de 1 a 12 meses. E em caso de reincidência, no mesmo período de 12 meses, a pena vai ser de no mínimo 6 meses e no máximo 2 anos. Também existem outras situações em que pode ser instaurado um PSDD, independentemente da pontuação. São os casos de algumas infrações consideradas como gravíssimas pelo Código de Trânsito Brasileiro, como, por exemplo, dirigir embriagado. A lei até vai mais além. Ela fala em dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Outro exemplo de suspensão da carteira, que muita gente ainda não sabe, é imprimir velocidade superior a 50% da máxima permitida para o local. Ou seja, se a máxima é 60 e o sujeito passar a mais de 90, automaticamente já terá instaurado contra si um processo de suspensão de direito de dirigir. Se o motorista autuado não apresentar defesa, ou se esta, mesmo apresentada, for julgada improcedente, vai sofrer a pena de suspensão. Existem várias outras situações que podem originar um processo de suspensão, que consta em diversos outros artigos dispersos pelo Código. Não faz muito tempo que o Detran está instaurando esse novo tipo de processo. Novo porque faz pouco tempo que está instaurando, mas ele já existe desde a edição do Código. Segundo o próprio órgão, é porque antes eles não tinham pessoal e condições técnicas para processarem tantos casos. Agora eles já têm. Portanto, muita gente ainda vai ser surpreendido com essas suspensões, que, se não controladas e conduzidas adequadamente, podem gerar futuras cassações em casos de reincidência ou desobediência no cumprimento da pena, como, por exemplo, dirigir com a carteira suspensa. Mas um problema que tem sido observado com frequência é o da falta de notificação ou intimação eficaz. Ao contrário do que considera a Justiça em seus processos, a intimação de um processo administrativo de trânsito pode ser feita por edital, mesmo que o motorista, no caso processado, tenha mudado de endereço e o correio não o tenha localizado. Ou, mesmo que não tenha mudado de endereço, não foi localizado em 3 tentativas de entrega. Embora eu pessoalmente considere absurda esta aceitação da citação por edital como válida, enquanto isso não for mudado pela lei ou pela jurisprudência, ou seja, por decisões judiciais, é importantíssimo que o cidadão comunique o Detran através do seu CFC toda vez que mudar de residência, porque edital é sabido que ninguém lê. Nem os curiosos de plantão, aqueles que sempre leem os editais de proclamas, de leilões ou de protesto de títulos, que comumente só são publicados nos jornais locais e não no Diário Oficial. E eu digo que considero absurda essa questão da intimação por edital, sem antes tentar outras formas ou sem saber se o cidadão, por algum motivo justificado, não foi encontrado pelo correio, porque o próprio CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão responsável pela regulamentação das leis de trânsito, editou uma resolução que está em pleno vigor e que diz o seguinte: Resolução número 182, de 9 de setembro de 2005, artigo 10, que diz, parágrafo 1º, a notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outros meios que assegurem a sua ciência. Parágrafo 2º. Esgotados todos os meios previstos para notificar do infrator, a notificação dar-se-á por edital na forma da lei. Agora eu pergunto, alguém já foi notificado ou intimado pelo Detran por meio tecnológico hábil ou por outros meios que assegurem a sua ciência? Como consta da norma regulamentadora do CONTRAN, portanto com força de lei? Alguém já recebeu um e-mail oficial, um telefonema do Detran, do CRVA, do CFC, do Correio, do setor de trânsito da Prefeitura, dizendo assim, para a sua segurança essa ligação está sendo gravada, e daí ser comunicado de que está sendo procurado para receber uma intimação de multa de trânsito, ou pior, de um processo de suspensão ou de cassação de sua carteira de motorista? Claro que não. Tem um exemplo que eu gosto de citar quando se comenta o assunto, que é a sentença de um juiz federal que atuou aqui em Lajeado, que num caso com o mesmo problema de intimação por edital, com muita propriedade, aliás, disse na sua fundamentação que, se fosse uma execução fiscal, o Estado localizaria o autor através de oficial de justiça. Ou seja, para cobrar, o Estado acha o devedor, para lhe cassar a carteira, não.
Portanto, meus amigos e minhas amigas, além de eu querer aproveitar essa oportunidade para lhes recomendar para serem cuidadosos no trânsito, respeitando as normas, mesmo que às vezes a situação da sinalização e as condições das ruas e estradas não ajude muito, preste atenção na sua pontuação de infrações. Existem meios de defesa e de recurso para isso. E principalmente nunca esqueça de comunicar ao Detran, através de algum CFC, a sua mudança de endereço. Caso contrário, você está sujeito a tomar conhecimento da suspensão de sua carteira de motorista só quando for renová-la, ou numa batida policial, o que certamente seria muito desagradável e, na grande maioria das vezes, irreversível. Até a próxima.